Fala, irmão, Pai do Senhor. Irmão, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos agradecidos pela oportunidade, pela privilégio de poder estar na tua casa mais uma vez nessa noite, meu querido, para agradecer e dizer seu santo nome, Pai. Agora, Senhor, no nível que é passado da tua casa, peço para aceitando para não só com tua graça, Pai. Possa ter sustentado para essa terra, meu querido. Agora, eu queria também ser com o nosso pastor, a tua palavra, nós possamos estar com a mente e coração voltado para aprender o que tu queres nessa noite, Pai. É tudo que te peço agradecer no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 31. Glória a Jesus. Profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 12 ao versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselho o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e as cadeiras de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artifício sábio busca,
para gravar uma imagem que não se pode mover? Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. E não se planta, nem se semeia, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como a pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo: levantai alto os olhos, e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta noite nós iremos meditar na palavra do Senhor, e nesta noite nós queremos falar a respeito da grandeza de Deus. Nós, que muitas das vezes vivemos em um tempo tão difícil, ainda há pouco conversávamos sobre isso, vivemos um tempo muito difícil, em que às vezes nós nos sentimos angustiados, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos de alguma maneira como alguém que está enfraquecido. E diante de tantas circunstâncias, diante de tantas dificuldades, às vezes nós começamos a olhar e não conseguimos ver um socorro, não conseguimos ver um abrigo, não conseguimos ver, como eles dizem, uma luz no fim do túnel. E até nós que servimos ao Senhor, nós que tememos ao Senhor, nós que confiamos no Senhor, às vezes nós nos sentimos tão pequenos diante das circunstâncias, diante das dificuldades que nós vivemos. E diante de todas estas coisas, às vezes nós nos encontramos como Israel. Israel, por um determinado tempo da história, exatamente quando Isaías profetizava sobre Israel, Israel estava se achando sozinho, estava achando que Deus os havia abandonado, e até mesmo que Deus estava agindo com injustiça para com Israel. E diante destas circunstâncias é que o profeta Isaías, ele começa a falar à nação de Israel a respeito de Deus, a respeito do tamanho de Deus, a respeito do poder de Deus. É uma ilustração que nós de vez em quando a citamos, mas ela é muito propícia para o momento em que nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor. E a pergunta que nós fazemos nesta noite é a seguinte: qual é o tamanho de Deus para você? Certa criança, ela chega para o seu pai e faz exatamente esta pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? Criança às vezes faz umas perguntas difíceis,
de serem respondidas. E aquele pai, ele sem saber o que responder, na mesma hora passa no avião e ele pergunta para aquela criança: olha, meu filho, qual o tamanho daquele avião? Ele diz: pai, esse avião é pequeno, muito pequeno. E aquele pai, então, ele pega esta criança, leva ele ao aeroporto e pergunta àquela criança: meu filho, qual é o tamanho deste avião? E aquela criança diz: papai, este avião é muito grande. Na verdade, era o mesmo tipo de avião. E aquele pai então responde para o seu filho: meu filho, assim é Deus. Se você estiver perto de Deus, você acha, você vai entender e você vai ver que Deus, ele é muito grande. Mas se você estiver longe de Deus, você vai achar e vai entender que Deus é muito pequeno. Então o tamanho de Deus para nós depende da distância que nós estamos de Deus. E nesta noite nós queremos falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. Nós, ao conhecermos Deus, ao vermos o tamanho de Deus, ao vermos o quão poderoso é Deus, só nos resta uma coisa: descansar em Deus. Porque aquele que conhece o Senhor, aquele que consegue perfeitamente ver a grandeza de Deus, ele descansa em Deus, porque ele sabe que o Senhor, ele está sentado em um alto e sublime trono, e lá deste trono ele governa e rege os reis, as nações e a história de toda a nossa terra, de todos os homens que habitam na terra. O Senhor, ele tem domínio e poder sobre todas as coisas. E dentro de uma circunstância dessa, é que Israel também se encontrava. Israel então se queixa de Deus. E o profeta Isaías aqui, a partir do versículo de número 12, ele começa então a falar a respeito da grandeza de Deus. Se nós falássemos e perguntássemos nesta noite: olha, qual é o tamanho do mar? Nós diríamos: olha, o mar, ele é imenso. Ele só não é infinito, porque o único que é infinito é Deus. Até o universo, que para os homens ele é infinito, dizem aí os estudiosos que são 92 bilhões de anos-luz o diâmetro do universo. É algo que nós não conseguimos imaginar. E assim eles chegam à conclusão então de que o universo é algo infinito, né? O universo é infinito, mas não é, ele tem um fim. Não sabemos onde, mas o universo tem um fim. O único que é infinito, que é insondável, é Deus. Não há outro. Se o universo é grande, o Senhor é maior do que ele. E as águas do mar, então, nós olhamos e falamos: puxa, são muitas águas. E o profeta Isaías, então, ele diz a seguinte coisa, o versículo de número 12: quem mediu com o seu punho as águas? O que Isaías está dizendo para nós é: olha, Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos, ele, com a concha da sua mão, ele ajunta todas as águas do mundo, todas as águas dos oceanos e dos rios, ele coloca todas na palma da sua mão. Isso Isaías estava dizendo, estava falando para falar: olha, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, porque as águas que nós consideramos que elas são numerosas, não há como ajuntá-las em um só lugar. Ele está dizendo: olha, o Senhor as ajunta na concha da sua mão. Depois ele diz ainda que ele toma a medida dos céus a palmos.
Ele está falando, olha, aquilo que para o homem é impossível fazer uma medição exata, ele diz, olha, o Senhor mede os céus com o palmo das suas mãos. Esse é o Senhor, esse é o nosso Deus. E depois ele ainda diz, e todo o pó da terra, todos os montes que há sobre a terra, ele diz assim, o Senhor os pesa em uma balança de precisão. O que é uma balança de precisão? É uma balança que mede os menores pesos, as menores medidas que existem. E ele diz então, olha, o Senhor é aquele que pega os montes da terra, pega o pó da terra, coloca na sua balança e pesa todos eles. Esta é a grandeza de Deus. No versículo de número 26, ele ainda diz assim, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Quantas estrelas tem no céu? Não se sabe quantas estrelas tem no céu, mas os estudiosos chegaram à seguinte conclusão: tem mais estrelas no céu do que todas as areias do mar e dos desertos deste mundo. E o profeta Isaías está dizendo que quem criou este exército foi o Senhor, e ele chama cada uma pelo seu nome. Enquanto os homens não conseguem contá-las, o Senhor chama cada uma pelo seu nome. E o profeta Isaías diz para nós, e o salmista também vai falar sobre isto, que ao chamá-las, nenhuma delas se furta a apresentar-se diante de Deus, pela grandeza e pelo poder de Deus. Quem criou todas estas coisas? Quem criou o mar? Foi o Senhor. Quem criou os montes e os outeiros da terra? Foi o Senhor. Quem criou o exército celeste, as estrelas que há no céu? Também foi o Senhor. As águas, ele ajunta como na palma da sua mão. Os montes, os outeiros, ele pesa em uma balança de precisão. E as estrelas, ele chama cada uma pelo seu nome. E cada uma delas se apresentam diante do Senhor. Depois de falar a respeito da grandeza de Deus, em relação a todas as coisas que ele criou, o profeta Isaías vai falar a respeito da grandeza de Deus em relação ao conhecimento. O versículo de número 13 e o versículo de número 14, ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse conhecimento? E lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. O que o profeta está dizendo? Olha, o Senhor, quem ensinou o Senhor? Em uma linguagem atual, é como se ele dissesse assim: olha, em que faculdade Deus estudou? Onde o Senhor fez mestrado, doutorado, pós-doutorado? Olha, quem ensinou a ele a ter o conhecimento que ele tem? Quem que lhe deu sabedoria? Não há ninguém, porque na verdade toda a ciência foi o Senhor quem criou. Na verdade toda a sabedoria, ela provém do Senhor. Na verdade todo o conhecimento também provém do Senhor. O que o profeta Isaías está dizendo: olha, em relação às coisas criadas, Deus é superior. Em relação à sabedoria, ao conhecimento, à ciência que há neste mundo, todas estas coisas também foram criadas pelo Senhor. E ele continua falando para nós a respeito agora das nações, dos impérios. A partir do versículo de número 15, ele diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo bíbado basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações
são como nada perante ele, e considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Israel estava acostumado a ver as grandes nações do mundo. Israel teve uma experiência no Egito, onde Faraó os oprimia, onde o Egito os oprimia, e ainda que eles tivessem sido libertados do Egito, eles ainda tinham a imagem de que o Egito foi um grande império, uma grande nação. E se nós caminharmos e nós vamos ver o Império Babilônico, nós vamos ver o Império Medo-Persa e os impérios que sucederam a todos estes impérios, depois o Império Romano, as grandes nações dos nossos dias, dos Estados Unidos, China, e outros países que são potências. E o Senhor em relação a estas nações? O profeta diz assim: olha, diante de todas estas nações, sabe como que o Senhor julga estas nações? Elas são como uma gota de um balde. Elas são como o pó que restou em uma balança, da qual se fez uma medida, da qual se fez uma pesagem. O que ele está dizendo? Olha, diante de todas as nações da terra, diante de todos os impérios da terra, o Senhor, Ele é maior do que todos estes impérios. O Senhor é maior do que todas estas nações. O Senhor está acima destas nações. O Senhor está acima destes impérios. Não há nação, não há império, não há exército, ainda que seja a nação mais poderosa do mundo, quer seja politicamente, quer seja economicamente, quer seja belicamente, não importa. Todas estas nações da terra, elas são menores do que o nosso Deus, elas são inferiores ao nosso Deus, porque o nosso Deus tem domínio sobre todas elas. Ainda quando eles acham que eles estão fazendo algo, estão agindo por conta própria, muitas das vezes não sabem eles que eles estão sendo instrumentos de Deus, assim como, por exemplo, a Babilônia, um grande império que foi instrumento de Deus para trazer juízo à nação de Israel. Talvez eles estivessem achando que eles tinham o domínio, e daí a pouco eles compreenderam que eles não tinham domínio, porque o Império Medo-Persa os toma e os escraviza da noite para o dia. O que o Senhor está dizendo para o seu povo olha, não tema os impérios, não tema os reinos deste mundo, porque o Senhor tem domínio sobre todos eles. A grandeza de Deus também em relação aos ídolos, a partir do versículo de número 19 ao versículo de número 21, o profeta ele diz assim: olha, o artífice, ele grava uma imagem, ele faz uma imagem de ouro, ele faz uma imagem de prata, ele crava pedras preciosas nesta imagem. Mas quem é esta imagem? Aquele que não tem condições de fazer uma imagem de ouro, uma imagem de prata e cravar nela pedras preciosas, ele vai e corta a madeira e ele faz para si, então ele entalha para si e constrói para si um ídolo. No capítulo de número 44 do profeta Isaías diz que o homem ele vai, ele corta a madeira lá no mato, ele corta a lenha, e da mesma lenha que ele usa para colocar fogo, acender o fogo para cozinhar, da mesma lenha ele faz um Deus para si. E o profeta então pergunta: olha, em relação aos ídolos, o Senhor está acima de todos eles, porque os ídolos são criados pela mão dos homens, mas Deus é o Criador de todas as coisas. O que o profeta Isaías está dizendo é: o homem, ele pode criar um ídolo, e ele pode dizer assim: olha, tu és o meu Deus, mas ele nunca vai ouvir: tu és o meu filho, tu és o meu povo, tu és a minha nação.
O que o profeta está dizendo é: olha, o Deus a quem nós servimos, nós dizemos para ele: tu és o meu Deus, e ele pode muito bem dizer: tu és o meu filho. Mas o ídolo feito pela mão do homem, jamais o homem vai ouvir: tu és o meu filho, porque ele não pode, ele não tem vida, ele não tem vida em si mesmo. E o nosso Criador, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é Ele quem nos dá vida. Ele é o autor da vida, Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele quem fez um boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida. É Ele que, deste homem que Ele fez, deste boneco de barro que Ele fez e soprou o fôlego de vida, Ele tirou uma costela e fez a sua esposa, fez a sua adjuntora e soprou nela também o fôlego de vida. A grandeza de Deus em relação aos príncipes, aos reis deste mundo. Versículo de número 22 em diante, ele vai dizer: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. O que o profeta Isaías está dizendo para nós: vocês conhecem os faraós, vocês conhecem Nabucodonosor, vocês conhecem os reis da terra, mas todos eles são levantados e são abatidos. Todos eles têm um período de reinado, todos eles têm um período de domínio sobre a terra. Uns perdem o poder e depois se vão pelo caminho de todos os homens, ou seja, se tornam nada, voltam ao pó da terra. Outros, muito antes de perder o domínio, de perder o poder, também voltam ao pó da terra. O que o profeta Isaías está dizendo para a nação de Israel, está dizendo para nós: olha, não tem mais diante dos príncipes, diante dos reis, diante dos juízes deste mundo. Sabe por quê? Porque o poder deles é temporário, porque a autoridade deles é temporária, mas o Senhor é aquele que está sentado no seu trono, e de eternidade em eternidade, de tempo em tempo, de geração em geração, Ele continua sentado no seu trono, e continua regendo o mundo, continua governando todas as coisas, continua realizando aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu querer. E é desta maneira que o profeta Isaías, ele fala com a nação de Israel, e ele também fala conosco. E por que existe uma razão, existe um motivo pelo qual Deus, através do profeta Isaías, se levanta a falar, se levanta e se dirige a toda a nação de Israel? Qual era o motivo? Duas acusações a nação de Israel havia feito contra Deus. A primeira acusação que eles haviam feito contra Deus é que Deus estava indiferente a eles. Deus não estava se importando com o seu povo. Versículo de número 27, a primeira parte do versículo, que diz assim: por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Eles estavam dizendo: olha, Deus não está se importando conosco. Deus, ele está indiferente ao nosso sofrimento. Deus, ele está indiferente à situação em que nós vivemos. E fazendo uma aplicação aqui, quantas das vezes nós também achamos isto? Diante dos problemas que nós enfrentamos, diante das dificuldades que nós enfrentamos, diante das tribulações que nós vivemos, às vezes um problema na nossa família, às vezes um problema de enfermidade, às vezes um problema, um aperto financeiro. Quantas das vezes a gente olha e diz assim: poxa,
parece que o Senhor não me ouve. Parece que os ouvidos de Deus estão agravados e Ele não ouve a minha oração. Ele não está atento ao meu clamor. Parece que eu estou sofrendo e Deus não se importa comigo. Deus está indiferente à circunstância, ao meu problema. Deus não está sendo atencioso a mim. E a outra acusação que a nação de Israel fez é que Deus estava sendo injusto para com eles, como se isso fosse possível. Mas eles estavam dizendo: olha, o meu direito, o nosso direito, o Senhor não está dando. Aquilo que é direito nosso, nós estamos sendo privados do nosso direito. E é exatamente por isso que o profeta, usado por Deus, trazendo uma mensagem de Deus, ele revela a Deus àquela nação. E no versículo seguinte, que é o versículo de número 28, ele vai dizer assim: olha, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? O que o profeta está dizendo: olha, vocês estão achando que Deus está indiferente a vocês. Vocês estão achando que Deus não está ouvindo a oração de vocês. Vocês estão achando que Deus não está vendo a aflição de vocês. Mas olha, o Senhor, Ele não se cansa. O Senhor não está cansado demais ou ocupado demais para não ouvir o vosso clamor. O Senhor não está cansado demais, o Senhor não está ocupado demais que não possa atender a vocês, que não possa se atentar a vocês. Saibam que o Senhor está ouvindo vocês. Saibam que o Senhor está atento ao clamor de vocês, à oração de vocês. O Senhor está vendo e conhece todas as coisas. Não há nada que Ele não conheça. Não há nada que Ele não saiba. Não há nada que Ele não esteja vendo. Olha, esqueça de achar, de falar que Deus é injusto. Não diga que Deus esteja indiferente. Não pense desta maneira, não diga desta maneira, porque na verdade o Eterno Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas. E o versículo de número 29, ele diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está cansado? O Senhor é aquele que pode te dar vigor. O Senhor é aquele que pode te dar força. O Senhor é aquele que pode trazer um renovo na tua vida. Diante das dificuldades, às vezes nós nos desesperamos. Diante das adversidades, às vezes nós nos prostramos e até pensamos de fato que o Senhor não está atento a nós, que o Senhor não está olhando para nós, que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Não, Ele está ouvindo sim. Ele está assentado no seu trono, e lá no seu trono Ele contempla todas as coisas, e muito mais do que contemplar todas as coisas, Ele é poderoso para intervir em qualquer situação. Então, se você se sente cansado diante daquilo que traz fadiga a você, olha, clame ao Senhor, porque o Senhor é aquele que dá vigor, o Senhor é aquele que dá força, o Senhor é aquele que traz esperança, o Senhor é aquele que multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Se alguém falar assim: pastor, mas eu não tenho força nenhuma, eu quero te dizer nesta noite: o Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe, e Ele te dá força. E se você achar que a força ainda é pouca, Ele multiplica o teu vigor para que você continue na sua marcha, para que você continue na sua caminhada, para que você continue confiando e esperando no Senhor. E nos versículos seguintes, no versículo 30, ele diz assim: olha, os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão. O que Isaías está dizendo é o seguinte: olha, não confie na tua força, porque aquele que confia na sua própria força, ele vai cair.
Aquele que confia na sua própria força, ele vai se fadigar, ainda que seja jovem, ainda que tenha muita força aos olhos dos homens, ainda que tenha muito vigor aos olhos dos homens, mas certamente cansarão, certamente se fadigarão e certamente cairão. Cansarão e fadigarão e certamente cairão. Mas o versículo de número 30, ele vai dizer para nós: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqui está a diferença, o versículo 30 e o versículo 31, naquele que confia no Senhor e naquele que confia na sua própria força. No versículo 30, retrata o homem que confia em si mesmo, na sua juventude, na sua força, na sua capacidade. O versículo de número 31, independente da idade, aquele que confia no Senhor. Diz a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisa de força? Espera no Senhor, confia no Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo de número 17, se não me falha a memória, ele vai dizer: maldito é o homem que confia no homem e faz do braço da sua carne a sua força. Será como a tamargueira plantada no deserto, não sentirá quando vier o bem, não sentirá quando vier a chuva para regar sobre ela. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Sabe, o que Isaías está dizendo para nós é: olha, os que esperam no Senhor subirão, correrão, caminharão e não se fadigarão. Há uma inversão na ordem. Talvez a maneira como eu e você iríamos escrever seria: caminharão, correrão e subirão. Isaías, ele faz a ordem inversa: subirão, correrão e caminharão. Por que isso? Às vezes nós subimos, por vezes corremos, mas todos os dias nós caminhamos. O que é isto? O que traz cansaço e fadiga ao homem não é as poucas vezes, ou não são as poucas vezes que ele sobe, não são as poucas vezes que ele corre, mas o que traz cansaço e fadiga ao homem é a sua caminhada, é a sua rotina. A rotina, ela nos cansa, a rotina, ela nos fadiga. Aquilo que todos os dias nós fazemos, o compromisso que nós temos todos os dias, o trabalho, a escola, o cuidar da casa. Se nós falássemos aqui, dessemos liberdade para cada uma das irmãs falarem a respeito da rotina doméstica, tenho certeza que todas elas diriam: olha, a rotina doméstica, ela é exaustiva. Isso não é correr, isso não é subir, isso é a caminhada, isso é o dia a dia. O dia a dia que nos cansa, o dia a dia que nos fadiga. Mas aqueles que confiam no Senhor, às vezes que forem necessárias a sua subida, ele vai subir. Todas as vezes que for necessário ele correr, ele vai correr. E todos os dias, a sua rotina, todos os dias, aquilo que é o que nos traz cansaço todos os dias, Isaías está dizendo: olha, não se cansarão, não se fadigarão. O Senhor renovará as forças todos os dias. O Senhor enviará o vigor todos os dias. A força e o vigor, ambos serão renovados todos os dias. Às vezes, as questões familiares são todos os dias.
Os problemas familiares, eles são quase que diários. O aperto financeiro, principalmente no tempo que nós vivemos, ele não é nem diário, né? Ele é de hora em hora. Parece o resultado da telecena, né? De hora em hora. De hora em hora nós estamos apertados. Falta o recurso. Em tempos de calamidade, em tempos de enfermidade, de doenças, todos os momentos nós ficamos aflitos, nós ficamos de alguma maneira naquela expectativa. Meu Deus, tem misericórdia, me guarda, me livra. Se a pessoa já está enferma, ele diz: Senhor, tem misericórdia, me cura deste mal, repreenda esta enfermidade. E essas coisas, elas vão nos cansando, elas vão trazendo fadiga a nós, porque isto de alguma maneira nos oprime. Mas o profeta Isaías está dizendo que aquele que ajunta as águas na palma da sua mão, aquele que pesa os outeiros, os montes e o pó da terra em uma balança de precisão, aquele que chama o exército celeste, e cada uma pelo seu nome, nenhuma delas se furta a se apresentar, aquele que diante dos reis da terra, ele é muito maior do que os reis da terra, porque ele é eterno, ele não passa. Os reinos passarão, os reis passarão, mas ele permanece para todo sempre. Os impérios deste mundo não são nada diante do império dele, diante do domínio dele. Aquele que não foi criado por mão humana, mas ele é o Criador de todas as coisas. O profeta Isaías está dizendo: é este Senhor, é este Deus que renova as tuas forças, é este Deus que dá vigor a você quando você se sentir cansado, quando você se sentir afadigado, quando você se sentir sozinho. É este Deus que está com você, é este Senhor que está com você. Não é um Deus pequeno, não é um Deus que hoje existe e amanhã não existe, não é um Deus que você fala com Ele e Ele não pode te responder. Não, é um Deus que você fala com Ele e Ele pode te responder. É um Deus que você diz: Tu és o meu Deus, e Ele diz: Tu és o meu filho, Tu és o meu servo, Tu és a minha nação, Tu és o meu escolhido. É esse Deus que nós servimos, e é diante deste Deus que nós devemos nos curvar, é a esse Deus que nós devemos depositar toda a nossa esperança e toda a nossa confiança, porque Ele tem domínio nos céus, Ele tem domínio na terra. Não há nada que fuja ao domínio e ao controle de Deus. O que te aflige nesta noite, o Senhor é poderoso para mudar a sua história. O que traz fadiga ao seu coração, à sua alma, o Senhor é poderoso para trazer alívio, para renovar o seu vigor e você permanecer firme. Diz a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E dentro de uma mesma figura, nós poderíamos dizer também nesta noite: olha, o Senhor renova o teu vigor a cada manhã, o Senhor renova as tuas forças a cada manhã, a cada amanhecer. A luta, ela pode ser certa, a batalha pode ser renhida, mas o Senhor é aquele que está contigo. Portanto, confia no Senhor. Que não haja no teu coração o pensamento, o sentimento: olha, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus, Ele está muito ocupado atendendo a outros e Ele não está me ouvindo. Não, Deus, Ele ouve a todos ao mesmo tempo, e Ele pode agir na vida de todos ao mesmo tempo. Nós somos limitados, né? O homem só consegue ouvir um. A mulher consegue ouvir um pouco mais, né? Mulher consegue ouvir um pouco mais. Ela consegue ouvir pelo menos 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, e ela sabe de tudo depois. Mais do que o homem que estava ouvindo um só. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele não ouve apenas 2, apenas 3. Deus, Ele ouve a todos ao mesmo tempo. Ele conhece a nossa necessidade,
Ele ouve a nossa oração e saiba que Ele é poderoso para responder às nossas orações. Ele é maior do que a natureza, porque Ele é o Criador da natureza. Ele é maior do que os homens, porque Ele é o Criador dos homens. Ele é maior do que os impérios, porque foi Ele quem determinou os impérios. Ele é maior do que todas as coisas. Confie no Senhor. Não tenha Deus como um pequeno Deus, como um Deus com letra minúscula, mas tenha Deus como um grande Deus, um Deus com letra maiúscula, e não só apenas o D, mas todo o nome Deus, Senhor, em letra maiúscula, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Os nossos problemas, as nossas adversidades, aquilo que traz angústia e desespero a nós, o Senhor anda sobre todas essas coisas e faz com que todas essas coisas se reduzam a nada. Aquilo que é grande para nós, saiba que todas essas coisas estão debaixo dos pés de Deus. As maiores adversidades que nós enfrentamos na nossa vida, não precisamos temer, porque elas estão debaixo dos pés do nosso Deus. Portanto, creia no Senhor, espere no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as águias. A águia, ela sobe e ela voa lá nas alturas, mais alto do que todos os pássaros. Lá estão as águias voando. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, aquilo que é a nossa rotina todos os dias, as dificuldades e os problemas diários que nós enfrentamos, de uma coisa nós podemos ter certeza: o Senhor não nos deixa fadigar, o Senhor não nos deixa prostrar no caminho. Que Deus nos abençoe, que o Senhor venha nos dar a sua graça, e que cada um de nós possamos entender, que cada um de nós possamos compreender, e cada um de nós possamos confiar no nosso Deus. O nosso Deus, como disse, não é um Deus minúsculo, não é um Deus pequeno, não é um Deus que não possa se atentar a nós, não é um Deus que não possa se compadecer nas nossas fraquezas, que não possa se compadecer diante das nossas adversidades. Não, Ele se compadece diante das nossas adversidades. Que o Senhor nos ajude a conhecê-lo melhor. Qual é o tamanho de Deus para você? Você tem visto esse Deus tão grande como o profeta Isaías relatou? Ou você tem visto Deus bem menor do que o profeta Isaías relatou? Tão grande como Ele é, ou pequeno? E se você tem visto Ele pequeno, é noite de você se aproximar dEle, é noite de você se achegar mais a Ele, é noite de você chegar e falar: Senhor, eu quero ficar mais pertinho do Senhor, porque eu quero te ver grande como Tu és, eu quero te ver poderoso como Tu és, eu quero te ver tremendo como Tu és, eu quero te ver maior do que todas as coisas como Tu és, porque Tu és maior do que todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a termos este conhecimento melhor dEle, e que venhamos nos alegrar nele. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, não olhe para as circunstâncias. Sabe, uma passagem tão conhecida nossa, quando Jesus caminha sobre as águas, e o apóstolo Pedro então diz: Senhor, se és Tu mesmo, mande que eu vá ao Teu encontro. E diz a palavra do Senhor que Pedro, ele começou a caminhar sobre as águas, mas quando ele viu a tempestade, ele começou a afundar. Aí ele disse: Senhor, tenha misericórdia. Sabe, que os nossos olhos estejam no Senhor, não estejam na tempestade, porque se nós fixarmos os nossos olhos nas tempestades, certamente nós cairemos, certamente nós prostraremos, certamente nós vamos afundar. Mas se os nossos olhos estiverem no Senhor, certamente nós vamos caminhar sobre as águas, certamente nós vamos triunfar.
Mas talvez você diga: pastor, mas eu olhei para a tempestade e eu já comecei a afundar. Ainda existe uma esperança para você. Você ainda pode fazer como Pedro: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Ele vai lá, vai estender a sua mão, vai te levantar e vai te colocar novamente dentro do barquinho, para você continuar na sua caminhada, na sua jornada até a travessia. O que nós não podemos fazer é tirar os nossos olhos do Senhor. O que nós não podemos fazer é deixarmos de clamar e gritar pela misericórdia do Senhor. O que nós não podemos fazer é deixar de confiar no Senhor. Sabe, irmãos, neste mundo nós podemos perder tudo. Só tem uma coisa que nós não podemos perder: a nossa fé. Se nós tivermos tudo e não tivermos fé, estamos perdidos. Mas ainda que percamos tudo, mas se tivermos fé, nós temos todas as coisas. Porque se nós tivermos fé naquele que é o Criador e mantenedor de todas as coisas, Ele é poderoso para nos restaurar, Ele é poderoso para nos dar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, ainda que se estivermos perdidos, se não tivermos mais, Ele é poderoso para restabelecer, para nos dar e nos conceder tudo aquilo que necessitamos e tudo aquilo que precisamos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Você que está no seu lar, convido que você neste momento curve a sua fronte. Eu não sei aqueles que aqui estão, como cada um aqui chegou nesta noite. Aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, também não sei quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades, o que te traz fadiga, o que te traz cansaço. Mas eu sei de uma coisa: os que confiam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que clamam pela misericórdia do Senhor, o Senhor os abençoa, porque Ele é tremendo, Ele é poderoso. Talvez você possa dizer: pastor, para mim não tem mais solução. Tem sim. O Senhor, Ele opera e faz todas as coisas. Ainda que esteja morto de 4 dias como Lázaro, Ele foi lá e disse: Lázaro, venha para fora. E lá veio Lázaro, caminhando todo envolto em panos, todo enrolado em panos, mas veio Lázaro, mostrando para mim e mostrando para você que Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Sabe, Deus é poderoso sobre todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Senhor nosso Deus, te louvamos nesta noite, te agradecemos por estarmos na tua casa cultuando ao Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de, junto com os nossos irmãos, oferecermos um culto a Ti. Te agradecemos nesta noite por Tua palavra. Senhor, te agradecemos nesta noite porque através da Tua palavra o Senhor se revela a nós um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que pode todas as coisas. Não há nada diante de Ti que possa permanecer de pé, se assim o Senhor não quiser. Portanto, ó Pai, nesta noite, nós como Tua igreja, nós como servos do Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite, por Tua bondade e graça, que o Teu Espírito Santo venha sondar a cada coração, de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais. Senhor, Tu és conhecedor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes, ó Pai, Tu conheces aquilo que cada um tem vivido, aquilo que cada um tem passado, as dificuldades que cada um tem enfrentado. Senhor, quantas tribulações, Senhor, quantos problemas, às vezes, dentro dos nossos lares, quantos problemas, Senhor, muitas das vezes por causa do desemprego, quantos problemas, ó Deus, muitas das vezes por causa das enfermidades, e são tantas as dificuldades, tantas as adversidades, ó Pai, que sobrevêm sobre nós. E quantas das vezes, Senhor, como Israel, nós nos sentimos sozinhos,
nos sentimos abandonados. Senhor, nos sentimos como se o Senhor não se importasse para nós, como até mesmo se aquilo que pertence a nós, aquilo que é de direito nosso, às vezes isso nós estamos entendendo e achando que está nos faltando. Mas nesta noite, ó Pai, nós queremos nos dirigir a Ti, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que é o Criador de todas as coisas, como aquele que me gerou no ventre de minha mãe, como aquele que gerou a cada um dos nossos irmãos no ventre de suas mães. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha atentar ao pedido, ao clamor, à oração de cada um. Senhor amado, diante de todas estas coisas, os nossos olhos se atentam a Ti. Senhor, como diz o salmista, que assim como o servo se atenta à mão do seu Senhor, assim também nesta noite, ó Pai, nós nos atentamos às Tuas mãos. Senhor, pois sabemos que Tu podes realizar todas as coisas, sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas, não há nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, aquilo que nós olhamos e parece ser intransponível para nós, assim como as muralhas de Jericó, Senhor, Tu és poderoso para fazer com que aquilo que aos nossos olhos é intransponível, Tu podes reduzir isto a nada, a menos do que nada, porque Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Aquilo, Senhor, que para nós é difícil, o Senhor pode fazer. Portanto, nesta noite, ó Pai, atenta ao pedido e à oração de cada um, porque nós cremos que Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Dê vitória ao Teu servo, dê vitória à Tua serva. Aqueles que estão enfermos sejam curados para a glória do Teu nome. Aqueles, ó Pai, que têm uma dificuldade, um problema, que seja solucionado este problema. Aquele que precisa, ó Deus, de uma vitória nesta noite. Aquele que se encontra em uma situação em que talvez até diga que não há ninguém que possa fazer nada por ele. Mas nesta noite, ó Pai, nós cremos que ainda que não exista um homem que possa nos ajudar, mas o Senhor é aquele que pode nos ajudar. O Senhor é aquele que pode realizar e fazer todas as coisas. Portanto, nesta noite, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, socorre, ó Pai, socorre a cada um, dê vitória a cada um, ajude a cada um, para que juntos, ó Pai, possamos nós confiarmos em Ti, nos alegrarmos em Ti e vivermos para a glória do Teu nome. Senhor, nesta noite nós oramos, ó Pai, pedimos a Tua bênção em favor da Tua igreja e em favor, Senhor, de cada um dos nossos irmãos que nos assistem. Toma, ó Pai, a vida de cada um e dê vitória a cada um para louvor e para a glória do Teu nome. Tu és Deus, Tu és Senhor nos céus e na terra, e é por isso que nós nos dirigimos a Ti, porque nós cremos que Tu és, Senhor, poderoso sobre todas as coisas. Teu é o poder, Tua é a glória para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos nesta noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos levar em paz aos nossos lares nesta noite. Conduza-nos em segurança, leva-nos em paz. Nós Te pedimos assim, e assim Te somos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Está terminado, em nome de Jesus.